Alô, amigos. Começamos aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Nós estamos na Com Brasil TV, canal 239 da Vivo, TV aberta, canal 8 da Vivo e 9 da Claro, Instagram, Facebook e AltV. No YouTube, vocês, por favor, entrem no YouTube, se inscrevam e ativem o sininho que aparece para que a gente saiba a audiência que temos, tá bem? Segundo eu soube, anda muito bem, graças a Deus. Eu recebo hoje com muito prazer o meu amigo, irmão, Mário Rubial. Tudo bem, Paulo? Mário? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, fico muito grato com a sua presença, viu, Marito? Porque Obrigado. a gente se conhece há tanto tempo É verdade. e ultimamente não nos encontramos tantas vezes, né? É verdade, a gente mora muito longe, né, um do outro. É muito longe, 10 minutos de carro, né? Exatamente. O Mário é publicitário, mas tem uma história maravilhosa e nós vamos tentar contar um pouquinho a história dele. Você nasceu onde, Mário? Eu nasci aqui em São Paulo, para ficar bem mais grave a coisa, na primeira metade do século passado, Sim. em 1944. E maternidade? Maternidade de São Paulo, que ficava na Rua Africaneca. Como eu não te vi? Porque você é muito mais Eu velho nasci que lá também. Você nasceu lá e saiu antes do que eu. Eu tenho 82, você tem 81. 81. Exatamente. Os seus pais são de onde, Mário? O meu pai era português, nascido em Trás-os-Montes, e veio para o Brasil com a família. Olha ele aí. É esse. Meu pai, eu no meio e minha mãe, Dona Nair. Dona Nair, que eu Isso, conheci. Exatamente. Seu pai eu não conheci, mas sua mãe eu conheci, muito. Então, ele era português, veio para o Brasil. A minha mãe, brasileira, filha de espanhol com italiana. E meu pai enveredou pelo caminho da diversão, né? Ele foi dono de taxi dancing aqui em São Paulo, na década de 40 até 56. Naquela época fervia, né? Fervia, exatamente. São Paulo, você deve lembrar, se resumia aquele quadrado entre a Praça da República, Praça da Sé, Praça Clóvis, Largo do Aroche e adjacências. Aquilo era São Paulo, né? E os taxis dancing, os cabarés do meu pai, ficavam ali na Avenida Ipiranga, em frente ao antigo Expresso Brasileiro, quem for da nossa idade vai lembrar, e chamava-se Taxi Dancing Wunderbar. Mas com a guerra, ela teve que mudar, brasileirar o nome, então passou a ser Taxi Dancing Maravilhoso. Mais à frente tinha o Taxi Dancing Marrocos, que depois virou Chuá. Sim. E o primeiro, eu conheci esses dois. O primeiro que ele inaugurou foi na Largo do Paissandu, que se chamava Tabu. Esse eu não conheci. Eu falo, não conheci, quando meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Aí você vai perguntar, mas como é que você entrava no taxi dance? Porque ele ia ao meio-dia fazer o caixa e me levava. E né? você Eu conhecia? ficava brincando lá no palco, tocando piano, mexendo na bateria, e foi assim que eu conheci os E dois. o seu pai é seu grande ídolo, né? Meu pai foi meu grande ídolo. Convivi pouco com ele, infelizmente, né? Quando ele morreu, eu tinha 12 anos apenas. E você é filho único? Eu sou filho único do segundo casamento deles, do meu Sim. pai e da minha mãe. Sim. O meu pai tinha 3 filhos do primeiro casamento, minha mãe, nenhum filho do primeiro. Mas convivemos bem, sem problema nenhum. Sim. A família é grande, então. Não, porque em um determinado momento a família se separou, né? Sim. Os meus 3 irmãos optaram por outros caminhos, depois nunca mais nos vimos. E no final das contas a minha família foi diminuindo, né? Sim. Tenho 2 filhos e não querem saber de me dar neto. Hoje você tem a Daniela. A Daniela, o Ale, que O mora Ale na tá na Austrália. Austrália. Exatamente. E a dona Cristina Cris, sempre do seu lado. Sempre, há 51 A minha anos. amiga Cristina. Fala um pouquinho mais sobre o seu pai. Então, o meu pai, ele foi um inovador. Ele começou como garçom, segundo me contaram, né? E depois ele foi dono dessas 3 casas que eu citei. E ele foi como é que eu vou comparar? Lá no Rio nós tínhamos o Chico Recarei, lembra que era o rei da noite? Claro, o rei claro. Meu pai era mais ou menos isso aqui. Ele promovia muitos eventos
Os taxis dancings, antigamente, eles eram lugares, ô Fausto, que você ia para dançar. Né? Muita gente faz assim um mau juízo e tal. Era de noite, era coisa da madrugada. Mas o camarada entrava, Pagava para dançar. recebia um boleto, um cartão, ele escolhia uma dama, ia dançar e o picotador marcava lá Marcava. quanto tempo que ele dançou, ele pagava. Tempo de dança. Exatamente. Que coisa, né? Hoje não E tem tudo mais com isso. orquestra ao vivo. E aí foi uma época, Fausto, que eu lembro muito bem. Os donos desse tipo de estabelecimento, eles recebiam os artistas aqui na casa deles, né? No nosso caso, lá no apartamento da São João. E ele recebeu gente muito famosa na época, o Francisco Canaro, que tinha uma orquestra típica de tango maravilhosa. Quem foi? Mas teve mais uns argentinos que vieram para cá, que eu não recordo o nome agora, mas era assim. Eles vinham para cá e depois iam para o Rio. Eu conheci um monte de gente aí. Mas, Mário, você com 12 anos, como foi a sua infância? Minha infância foi muito gostosa, porque eu tinha muitos primos, coisa que nós não temos hoje em dia. As famílias estão diminuindo, né? Ninguém mais casa, ninguém mais quer ter filho. Mas nossa família era muito grande, porque na parte dos meus avós maternos, eles tiveram 7 filhos, ou seja, eu tive 6 tios, que todos eles com família grande, com prole grande, né? Então a família era muito grande, e fins de semana eram maravilhosos, todo mundo junto. Hoje já não tem mais isso, infelizmente. Eu lembro de você caminhando pelas ruas lá de Santo Amaro, você não faz mais isso? Continuo fazendo. Todo dia de manhã? Todo dia, só que agora eu caminho dentro do condomínio. Que hora você acorda? Eu acordo 5h30, vou até a padaria, ajudo a abrir a padaria lá com o Narciso da Flor das Américas. Não precisa ajudar a fazer pão, não, né? Não precisa. Com o pãozinho, levo para casa e eu faço uma caminhada lá dentro. Já estou nessa brincadeira desde início de 80, são 45 anos, portanto. Todo dia, sagrado. Foi mais ou menos quando nós nos conhecemos. Exato. Moramos na mesma rua. Virou um vício. Rua Booker Pittman, em Santo Amaro. Exatamente. Uma rua que não tem outra igual. Não tem. Pelo menos na época não tinha outra igual. Foi uma sorte ter morado lá. Por que você decidiu se tornar publicitário, Marito? Posso te chamar de Marito, né? Pode, Marito. Maroca. Maroca. Que você quiser. Maroca. Eu não decidi, né? Isso aí foi uma circunstância. Eu fiz Direito no Mackenzie. E quando eu estava no 3º ano, a minha família, a família paralela, meu pai morreu, eu fui morar com os tios, que foram meus segundos pais. Foram iguais. A nossa história é parecida, hein? Fui tratado como filho mais velho, tive 3 filhos, são meus irmãos até hoje, né? Uma família muito bacana. E eu trabalhava no escritório de advocacia que ficava ali na Quirino de Andrade, final da Consolação, em frente à biblioteca. E no Mackenzie eu conheci um colega chamado Nilson Ragazzi. E conversando com ele, ele falou, você trabalha e tal. Eu falei, Consolação, assim, assim. Ele falou, vai me visitar. Eu trabalho na Editora Abril. Fica lá, Álvaro de Carvalho. Vai tomar um café comigo. Aí eu fui. Batemos um papo e ele falou para mim assim, o que você faz lá? Eu falei, eu sou um aprendiz de advogado, acompanho os advogados, estou aprendendo. Quanto você ganha lá? Era 120 dinheiros da época, né? Era uma coisa pequena mesmo. Falei, olha, eu tenho aqui um cargo e paga 280. Você não quer trabalhar aqui? Olha, o que é para fazer? É para ser assistente do assistente do Domingo Alzugaray, que era o diretor. Domingos Alzugaray. Famosíssimo, depois foi dono da Editora 3, né? Sim, claro. E o nome dele é Eduardo Nanso. E nós estamos, assim, numa fase, construindo a sede da Editora Abril na Marginal, aquele prédio que, infelizmente, hoje está abandonado. E nós fazemos muitas permutas, né? A gente dá espaço publicitário e trocamos por tijolo, sanitários, né? Para botar no prédio. Você não quer preencher essa ficha? Vai, preencher. Aí cheguei lá, fui entrevistado pelo Eduardo Nanso, que era um advogado. Entrevistou, gostou de mim e falou, olha, eu posso pagar, em vez de 280, posso pagar 300. Quando você pode começar? Aí eu falei, amanhã, né?
Aí Claro, voltei para o claro. escritório e falei para os meus tios, olha, eu lamento, mas eu... E aí enveredei por esse caminho todo. Esqueceu direito. Esqueci. É. Me deu uma formação básica, né? Claro, É um degrau, claro. mas não exerci. A sua época de faculdade, algum fato interessante, curioso? Fato interessante, curioso. Trote, alguma coisa? Bom, o trote, o trote foi muito engraçado, né? Porque eu não entrei numa primeira leva, eu fiquei para o ano seguinte, eu não fui aprovado. No ano seguinte eu entrei no Mackenzie e já estava lá como veterano um grande amigo meu, que você também conheceu, José Rogério Fará. Sim. Eu liguei para o Rogério e falei, Rogério, eu entrei e tenho que fazer a matrícula amanhã. Você, eu sei que é veterano, que está no segundo ano. O Fará, ex-vereador, você está Ex-vereador, falando, exatamente. que já não está mais conosco. Infelizmente. É. E eu falei, você pode me cobrir? Porque eu não quero levar trote, né? É. Ele falou, não, pode deixar, pode deixar. Eu fui lá, né, peito aberto, estava tranquilo. Uma lei dentro do Fará foi o primeiro a me pegar, me cortar o cabelo, me pintar. Ele foi o líder do trote contra mim. Contra você. Pois é, e foi assim, né? E você nunca conseguiu dar o troco? Eu não consegui. Tá Eu certo. também não sou disso. Você trabalhou primeiro na editora Abril, Então, já como profissional, não? sim, eu Já como entrei como profissional. profissional, trabalhar com o Eduardo Manso, que eu te falei. Sim. E depois de lá eu fui para vários lugares, né? Trabalhei em um monte de lugares. Eu fiz um resumo do meu currículo, mas as funções que eu exerci na editora Abril foram mais de 20, vai O chamar que mais assim. você lembra dessa época da editora Abril? Eu lembro muito de um projeto muito bacana, que foi o lançamento de livros didáticos para a primeira e até quarta série em bancas de jornais. Porque os livros didáticos, tradicionalmente, eram vendidos em livrarias, né? E o lançamento em banca de jornal foi uma novidade. Era aquele livro de admissão ao ginásio? Não. Eu tinha livro de português, de matemática, Ah, do primeiro ano até acho que não tinha nem o oitavo grau naquela época, até o quarto ano, o quinto ano primário. sim. E foi lançado em bancas, quer dizer, você distribuiu tudo aquilo no Brasil inteiro, então você não precisava procurar uma livraria para comprar em qualquer lugar. E foi uma experiência muito gratificante, eu viajei bastante, conheci pessoas interessantíssimas. Você, depois de um período, você foi para a Editora Globo, na Alameda Santos. Sim, fiquei 17 anos na Editora Abril, passei em vários departamentos, parte da gráfica, fui para as infantis, fui para Quatro Rosas, fui para a educação, foi uma loucura. E aí, em 1985, levado por um grande amigo nosso, que você conhece, Gerson Cury, Gerson Cury. e mais o João Noro, né, que também é outro amigo da época, É. eles me levaram para a Editora Globo. Chamava Rio Gráfica, Editora Rio Gráfica, a sede era no Rio, tinha uma filial em São Paulo, e a família Marinho quis fortalecer o núcleo de São Paulo. Então andou contratando o Gerson Cury, grande, né, um grande criativo, Maravilhoso. o João Noro, que é um editor de mão cheia, e nós montamos uma unidade aqui em São Paulo. E aí lançamos a revista Globo Rural, que foi o grande sucesso da época, um dos prêmios que eu gosto, que eu me senti honrado de poder participar Sim. desse lançamento, né? Que Sim, foi uma revista e tanto, né? que foi a complementação do programa que já existia. Só que o programa, sucesso total, né? Sem dúvida nenhuma. Olha aqui, ó. Globo Rural. Exatamente. Esse daqui acho que é o número 1, sei lá. Né? Acho que esse é o número 1. Saudade dessa época, Mário? Muita. Porque foi muito compensador, né? Trabalhei com pessoas maravilhosas, jornalistas de primeira linha, Humberto Pereira, que era o diretor do programa na TV, Humberto Pereira. Conheci. e Sobou com a direção, junto com o Noro, da revista. Essa revista, o Fausto, ela foi um negócio meio fora da curva para o bem. Revista rural, antigamente você tinha Granja, Visão Rural, né, que era do Max Food, e vendia 20 mil exemplares, 30 mil exemplares. Nós lançamos essa daqui, uma loucura, né? 120 mil exemplares no número 1.
Claro que teve apoio da TV, entrevista do Zé Hamilton Ribeiro, Sim. nosso querido Zé Hamilton. Sim. Então foi um negócio bem bacana. E aí, os 120 mil exemplares, Fausto, esgotaram num dia. Aí, jornaleiro, eu tinha aquela banca de jornal, né? Pediram, foram até a editora, bom, precisa mais a revista, vocês não tem mais. Imprimimos rapidinho, mais 80 mil. Não deu. Fizemos mais 30 mil. Deu 230 mil. Esse é 20, 80, 230 mil. Aí, do segundo, terceiro e quarto, nós fizemos tiragens de 500 mil. Chegamos a vender 400 mil exemplares de uma revista rural. Que beleza, hein? É um negócio A impressionante. revista hoje não existe mais. Existe. Existe? Mas não tem o mesmo... Não tem, sei, não tenho acompanhado, Fausto. É. E tem um detalhe, tem uma coisa muito interessante que já no número 10, 11, recebemos milhares de cartas pedindo, eram colecionadores, tinham perdido o número 1 e o número 2, nós tivemos que imprimir de novo o número 1 e o número 2. E você tem a coleção ou não? Não, não tenho. Eu tenho o número 0. O número 0 zero. que é aquele piloto que a gente costuma Sim. fazer, né? Sim. Eu tenho só o número 0, algumas matérias. Depois na Globo você teve outras funções. Na Globo, depois eu fui para a área da Licenciatura, licenciamento, não é? licenciamento de marketing na TV Globo. Então, na TV Globo. Nós estamos falando da editora Globo, né? Sim. Na editora Globo. Mas da editora você foi para a TV. Fui para a TV Globo. É isso. Então, na TV Globo eu fui contratado para montar o que hoje é a Globo Marcas, que na época era Globo Licensing. Por quê? Porque a Globo ela tinha uma audiência muito maior do que ela tem hoje, embora ela ainda continue líder. E eles queriam aproveitar todas as marcas e novelas, essa coisa toda, para poder fazer produtos com as marcas. Aí me convidaram, porque eu tinha uma certa experiência nesse meio. Então eu fui para lá em 1994. Explica para o espectador o que é que função era essa. A função era o seguinte, pegar as marcas que a Globo exibia no vídeo e licenciar para produtos, camisetas, sapatos, brinquedos. O primeiro grande licenciamento que nós fizemos foi através de um programa infantil da parte da mãe, que era a TV Colosso. Eu não TV sei se Colosso. você lembra. Sim. Eram Muppets, né? Eram bonecos. E o tema era uma televisão de cachorros, comandada por cachorros. Então tinha... A vedete era a Priscila, né? Era uma sheepdog, grandona, charmosa e tal. E isso daí deu um licenciamento sensacional. Licenciamos brinquedos estrela, camisetas, sapatos, tênis, foi uma loucura. E daí para frente, todas as marcas exibidas na TV Globo, a gente procurava fazer um licenciamento. Eu fiquei nessa área até... Quanto tempo você ficou lá? Na licenciamento eu fiquei uns 3, 4 anos. Depois eu fui sendo chamado para cuidar de outras áreas, ajudar em outras áreas. Né? Era subordinado ao departamento, perdão, comercial, não? Sim, era a área comercial. Que depois ele virou diretor superintendente da Globo. Você está falando da estrutura administrativa da área comercial? Então, quando eu fui contratado, o diretor superintendente era o Otávio Floresbal. Figura imensamente querida, e que nos deixou no ano passado, uma pena. Também, E tinham os diretores de central, eram 4 centrais, e eu me reportava à Central Globo de Desenvolvimento Comercial. E respondia ao Vili Haas, que é meu amigo até hoje, um gaúcho bacana toda a vida. E nós tínhamos esse departamento tinha outros departamentos e o meu, que era de licenciamento. E lá ficamos por 4, 5 anos. De onde vem esse texto tão bom que você tem, Mário? Pastor, eu não tenho um texto bom, eu sou muito crítico. Tem sim. Eu sou muito crítico em relação ao meu texto, mas quem me dera tivesse o teu, o do Gerson Cury, o do Edmilson Moura, né, que foram para mim, são os 3 maiores redatores. Mas é de leitura, né? Eu leio muito.
Mourinha dá saudade, né? Mourinha dá muito saudade. O Mourinha foi fundamental na minha vida, como foi o Gerson Cury. O Moura foi o criador daquele boneco, né? Do Mug. Do Mug. Foi ele, Carlito Maia, o Prosperi e o Magaldi, né? Eles tinham uma agência, eu esqueci o nome agora, que fez um sucesso. Eles lançaram a marca Calhambeque, da Jovem Guarda. Os mais velhos vão lembrar, né? Inspirado na música do Roberto Carlos, e aí saiu uma linha Calhambeque. E o Mug veio atrás. Foi muito bacana. Nessa época que a gente está falando, vivíamos sob regime militar. Sim. Isso atrapalhou um pouquinho sua vida, não? Não, nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Eu tenho uma curiosidade, você perguntou um fato marcante na minha época de faculdade. Em 68 teve aquela famosa briga entre Mackenzie foi um ano marcante. E a filosofia que ficavam em frente na rua... Ah, eu lembro disso. Não era Rua Itambé, como chama? Maria Antônia. Foi a Batalha da Maria Antônia. E eu não estava lá, eu não era engajado em nenhum grupo político, eu não me envolvia nisso daí. E aí naquela semana eu estava num trabalho muito grande na Editora Abril, que a gente virava à noite, as máquinas da gráfica não pararam, né? Eram 24 horas por dia imprimindo. Aquele monte de revista, porque a Editora Abril, numa época, foi mais famosa, mais presente no Brasil do que a própria TV Globo no seu melhor momento, né? E a gente não saía, a máquina não parava. Eu tinha que ficar lá porque eu cuidava da parte publicitária, saía cianográfica, aquela primeira prova, eu tinha que estar lá para corrigir. Então, 1h da manhã, 7h da manhã, ficava lá, dormia lá. Foi um tempo maravilhoso. E eu nem participei desse negócio da Guerra da Maria Antônia, mas foi terrível, viu? Foi um negócio muito sério. Nesse período todo de atividades profissionais, quem era a sua referência? Quem foi a sua referência? A minha referência foi Edmilson Moura. Edmilson Moura. José Alcione Pereira. José Alcione. O Washington Oliveto, que estava começando. Sim. Eu tinha profunda admiração por ele. E depois vieram Otávio Floresbal, né? Cláudio de Souza, na época da Editora Abril. Um italiano que foi um grande chefe meu, chamado Francesco Bittetto, também já está morando lá em cima. Tem muita gente que critica a Globo, né? E em todas as oportunidades que isso acontece, você reage, porque você se deu muito bem na Globo na época, né? Muito bem. Olha, eu traço um paralelo seguinte. O Nelson Rodrigues tem uma frase lapidar sobre o Brasil. O Brasil tem complexo de cachorro vira-lata. Você não pode fazer sucesso aqui. Você pega esporte, automobilismo, que é uma coisa que eu gosto, que acompanhei muito. O Emerson Fittipaldi foi para a Europa, abriu caminho para todos os nossos pilotos, tal, e foi bicampeão mundial de Fórmula 1, 2 vezes vice-campeão. E aí, ele e o irmão tinham um sonho de construir um Fórmula 1 brasileiro. E vieram e fabricaram o Copersucar. Carro de Fórmula 1 é um negócio tão evoluído e muito difícil de dar certo. E eles começaram, chegaram até em segundo lugar numa corrida lá no Rio de Janeiro, mas depois quebrava, é difícil. E e era patrocinado pelo Copersucar, né? E eles batizaram de Leite Glória, cujo slogan na época era desmancha sem bater. Desmancha sem bater. E aí foi tudo pro vinagre e tal. O Emerson se recuperou, voltou para os Estados Unidos, foi pilotar a Fórmula 1, foi campeão, ganhou o Grande Prêmio de Indianápolis, né? Então o brasileiro tem esse complexo de vira-lata. E isso daí aconteceu com a Editora Abril, aconteceu com a Editora Globo, com a TV Globo que você acabou de perguntar. Todo mundo mete pau na TV Globo, mas ninguém sai da telinha, né? Tá todo mundo lá. E é uma empresa maravilhosa, viu? Muito, muito bacana. Cuida bem dos funcionários também, né? Muito bem. Você nem imagina o que eles fazem. Família Marinho e os diretores que circulam lá, eles têm uma preocupação enorme com os funcionários. Fizeram coisas que ninguém acredita. Eu fiquei lá durante 5 anos, pois né? Você Deu conhece. para conhecer bem. Era alguém que tinha uma doença, uma filha doente, que não tinha tratamento no Brasil, a ordem era, onde tem, procura no mundo. Era assim. Então você não pode falar mal da Globo mesmo, de jeito né? nenhum. E nunca falou que eu saiba, você nem da Globo, nunca nem falou. da Abril, nem da Editora Globo.
Quais eram os principais desafios técnicos na produção de anúncios gráficos na época, Mário? Bom, falando da época das diligências, né? É. Televisão a carvão. Exatamente. A gente recebia das agências ou dos clientes uma arte final, um cromo, a referência daquele produto que ia ser anunciado. Por exemplo, anunciar um uísque, o camarada mandava lá a garrafa para a gente, a área técnica da gráfica, compatibilizar as cores, né? E a grande luta era sempre prazo, né? Porque os prazos, o grande mérito da Editora Globo, da Editora Abril e depois da Globo, é lançar no prazo combinado com o leitor. Porque se você não respeitar isso daí, a tua circulação acaba sofrendo. Então, veja, tinha que estar segunda-feira em todos os lugares do Brasil, mas nem que você virasse do avesso. E assim com todas as outras revistas. Então, era uma coisa muito doentia. Eu virava à noite na gráfica, esperando a cenográfica para autorizar, porque tinha que entrar em máquina para imprimir depois de 4 horas. E a gráfica não parava, 24 horas por dia, era um negócio maluco. Nós pegamos todas as modificações que aconteceram no mundo, né? Pegamos. Pegamos todas. Pegamos e hoje, né, que eu estou distante desse trabalho já há 15 anos, fico imaginando, eles falam coisas que eu não entendo mais nada, viu? O linguajar é o diferente, linguajar, né? e as técnicas, né? É uma coisa que... Eu vou te contar uma história que eu estava na TV Globo e a Globo tinha lançado a Globo.com, né? A internet da Globo. E houve uma modificação estrutural lá e o Vili e chamou o Gauchão, Marião, preciso de você lá na Globo.com. Aí eu falei, Vili, eu não entendo nada desse negócio, é mal você me digitar, né, no computador. Não, você vai lá, de jeito, vai lá, Marião, vai lá. E eu fui. Fausto, eu fiquei 6 meses. Eu fui promovido a diretor, né? Eu era um gerente, fui promovido a diretor. Depois de 6 meses, Fausto, eu voltei para a área comercial lá da TV e falei, Vili, eu queria fazer uma proposta para você. Qual? Eu quero ser rebaixado. É rebaixado. Eu era diretor. É, Eu não tinha um cargo de diretor para mim em outra área. Então, me rebaixa, mas eu não quero ficar lá. é. E voltei, fiquei mais 4 anos, aí dando apoio para a gravação de novela, eu viajava na frente, porque a novela, você vai fazer a gravação, você precisa ter estrutura. E quem dá estrutura é o local que você vai filmar, né? vai gravar. Então tinha que ter bombeiros, tinha que ter ambulância, tinha que fechar uma praça, uma avenida, isso era tudo como poder público, né? Eu ia na frente para fazer essa amarração. E acabei ficando 4 anos a mais do prazo que me Você tinha tinha dado. ligação direta com Antônio Zimmerli, não? Não, direta não, mas a gente teve um bom relacionamento. Ele era diretor de programação em Programação. São Paulo. É, E ficamos é, muito tempo juntos. Inclusive nos encontramos, né? Você promoveu até encontro é, na sua é, casa. é, Me dava muito bem com o Zimmer. Eu não é. vejo ele faz tempo. Eu também, faz muito tempo. Saudade dele. Gostaria de revê-lo. Eu também. São pessoas que marcam a vida da gente, né? Ah, sem dúvida. Eu na secretaria, eu queria fazer eventos, ligava para o Zimmerli. Eu quero fazer um passeio a pé na 23 de maio. A Globo fazia a chamada, lotava, né? Lotava Nossa de Senhora. gente. E o Zimmerli sempre me ajudando. Quais são as ações que, como gerente, gerente de Licenciamento? licenciamento das marcas Globo, quais ações você desempenhava? Bom, Além das viagens, você viajava a para verdade, o que eu novelas, né? fazia? Eu prospectava. É assim, nós tínhamos, o licenciamento, ele é decorrente de um programa que vai ser exibido no vídeo. Então eu recebia da programação da área lá do Boni o que ia acontecer, principalmente as novelas, né? Que Sempre foi o forte da Globo, né? sempre foi o forte. Só que tem o seguinte, o timing do licenciamento é diferente do timing de um programa. Então, no licenciamento, se eu vou licenciar uma marca, uma camiseta, eu tenho que, 6 meses antes, no mínimo, eu tenho que chegar no cliente e falar, ó, nós vamos lançar esse produto aqui daqui a 6, 7 meses.
porque ele tem que comprar a matéria-prima para ele tem que desenhar o layout, tem que fazer o comunicado na rede varejista, e ele precisa de muito tempo para isso. Por exemplo, nós estamos hoje na primavera. A indústria da moda, por exemplo, já está trabalhando para o inverno do ano que vem. Entendeu? Porque eles pegam, por exemplo, a moda da Europa, que agora vai começar o inverno, e já pegam os modelos para lançar o ano que vem aqui no Brasil. E eu não tinha essa antecedência, era muito difícil fazer licenciamento decorrente de novela. Sim. Mas uma coisa ou outra a gente conseguia. Tá aqui, a gente está mostrando o nosso portal, Uhum. do qual você é articulista. Escreve toda semana. Isso. E textos maravilhosos. Obrigado. Eu recebo muitos elogios, viu, Mário? Obrigado. Dos seus artigos. E continua o convite em pé para você continuar escrevendo. Continuarei, Viu? sem dúvida. Eu sei que você gosta de um boteco. Conta essa história. Bom, não posso negar minha origem, né? Meu pai era dono de taxi dance, de cabaré. E aqui eu, meu amigo Sérgio Paiva, de Santos, e o Pedro Bandeira, que é um dos autores infantis, grande amigo meu também, nossa senhora. Hoje está um perigo, né? Porque você vai tomar uma vodka, você precisa saber de onde esse tempo aí não tinha. Esse tempo não tinha, mas hoje é perigoso. Perigosíssimo, perigosíssimo. Então, mas a minha história com o boteco, a profissão de publicitário jornalista enseja esse tipo de coisa, né? Todo jornalista, todo publicitário. As reuniões são feitas em restaurantes, são feitas depois do expediente, tomando um drink, um aperitivo. É sempre assim, você sabe como é que é. É por isso que naquela época, quando você dizia que ia ser jornalista ou ia ser artista e tal, os pais não queriam, porque era boêmio, bebia, vivia à noite, dormia o dia inteiro. Então era um vagabundo, não tinha futuro. É que essas duas profissões não têm um horário definido. Não é como, sei lá, entrar num banco, você entra às 10, sai às 4, às 6. Não, a matéria está ocorrendo, se é um repórter, você tem que ir atrás, vira à noite. E o publicitário é a mesma coisa. Né? Mário, vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade, São Paulo. Vamos. O que você está achando da atual administração? Olha, Fausto, eu acho que eles fazem o possível. Eu tenho até uma admiração muito grande pelo Tarcísio, que é o governador. Você sabe muito bem que a política no Brasil, eu acho que nós temos um problema. Eu vou sair um pouquinho do nosso assunto. Eu acho que o que falta no Brasil para ele ser uma nação de primeira linha, eu acho que falta punição, sabe? Ninguém é preso. Você vê, hoje sair na rua, o pessoal está falando aí de grandes projetos para o Brasil. Meu amigo, eu quero sair na rua e não ser assaltado. Então nós estamos... Está difícil fazer isso. É difícil, é impossível, Fausto. Você sofreu um assalto, a minha esposa sofreu um assalto com um revólver na cara. Não dá mais. Então, eu fico assim, inclusive os meus artigos, eu bato muito nessa tecla, eles fazem lá grandes discussões, mas não tem nada que proteja o cidadão comum, meu Deus do céu. Está virando terra de ninguém? Terra de ninguém. Sabe? O que adianta? Discurso daqui, discurso dali, você não pode sair na rua? É uma neura. Minha filha trabalha e eu fico esperando 7h30, 8h, perguntando, a Daniela telefonou, já chegou em casa? Ela mora sozinha, né? Já chegou em casa? É uma neura. Agora, isso não é só no Brasil que acontece, né? No mundo inteiro. Pois mas só que em outros países... Será que a humanidade está doente? Tá, claro que está. Está doente, sim. Em outros lugares tem ao menos punição. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cara vai preso, meu amigo. E conforme o Estado, é pena de morte. Embora lá também tenha problemas, né? Mas aqui, pastor, esse negócio da audiência de custódia... pelo amor de Deus, o cara tem 20 passagens. Sai pela porta da frente. Não dá mais, né? Sai pela porta da frente, né? Você sempre foi apaixonado pelo que fez, né? Sempre. Sempre gostei, sempre botei o coração na frente. Você nunca trabalhou em nada que não gostasse? Nunca. Não teve esse período? Teve apenas um período que... Não chegou a ser office boy, nada?
Não, eu fui office boy. Quando meu pai morreu, a minha mãe teve que se reinventar e ela tinha A única coisa que ficou para nós, do lado, foi um carrinho. Era um Skoda 51 que meu pai tinha dado O para ela. Skoda. Skoda conversível. E ela vendeu. Uma amiga nossa, que era italiana, falou para minha mãe: Olha, Nair, você não quer entrar de sócia no negócio? Aí vieram duas primas dessa amiga da minha mãe e montaram uma loja de materiais elétricos para automóvel na Duque de Caxias. E aí nós começou a virada, né? Começou a virada e tal. Mas eu enveredei por outro caminho, graças a Deus. Qual é a lição mais valiosa que você aprendeu na vida, Mário? Lealdade, honestidade e amizade. É poder olhar de frente. Honestidade está meio complicado, né? Olhar de frente. Fausto, eu sou um Caxias nesse negócio. Pra você ter uma ideia, você trabalhou, você é publicitário, jornalista, a gente vive em restaurante, né? Sim. Contato com o cliente. E as empresas que eu trabalhei sempre foram muito pródigas. Trate bem o cliente, pode pedir o que quiser. Muita gente pegava a nota fiscal, adulterava, pegava a nota fiscal fria, dizia que almoçava com fulano, não era mentira. Eu sempre fui um Caxias, eu nunca fiz isso na vida. Então eu tenho esse orgulho, sabe? E é para ter orgulho mesmo, porque o mundo parece que está meio perdido, né? Dinheiro, dinheiro na frente sempre. Sempre. Né? Eu não sou assim, não. Eu quero o necessário, o básico, entendeu? Tanto para tomar aquela minha cervejinha, de vez em quando uma vodquinha, para mim tá bom. Sim, ter uma vida confortável, Claro, né? claro. Qual é o melhor conselho que você recebeu na vida? Honestidade. Foi do seu pai, não? O meu pai, ele viveu comigo só 12 anos, né? Então, dos 12 até lá para frente, eu recebi muitos conselhos da minha mãe. Que E foi dele uma também, grande... até 12 anos. Sim, claro. Mas ele me curtia mais assim como o filho caçula sim, dele, né? sim. Ele era um pai-avô, né? Ele era bem mais velho que minha mãe. E quando ele morreu, eu fui morar com meus tios, meu tio Inácio, minha tia Irene. E com eles eu aprendi muito mais coisas, né? Porque eu já estava na adolescência, aquela coisa, né? De querer abraçar o mundo. E o meu tio Inácio me dando a linha, me dando sempre Olha, a por direção. aqui. Exatamente, exatamente. Isso falta hoje em dia, né? Falta muito. O amor de família, isso é uma coisa que eu prezo muito a família, viu? É a união de pessoas. Esse é o grande legado que eu tenho da minha família. E educação é em casa, né, Mário? Claro. A escola ensina, mas a educação tem que ser em casa. A formação da gente em casa. O teu filho vai ser o que você é. O que pode e o que não pode, né? Sem dúvida nenhuma. A gente é do tempo que o professor entrava na sala, a gente levantava. Exatamente. Aí o professor sentava, a gente sentava. Exatamente. Não é? Você falou de um professor, eu tive um grande professor, eu tenho saudade dele, ele já falecido. O nome dele era até um nome muito bonito, Itúrbides Bolívar de Almeida Serra. Ele foi meu professor de literatura no Colégio Pais Leme. Que era na Rua Augusta, esquina da Paulista. Exatamente, onde hoje é a sede do Banco Safra. Banco Safra. O professor Serra, ele era baixinho, meio carequinha, a barriga bem volumosa, de chopinho, né? Eu gostava de tomar um chopp. E ele dava aula de literatura, mas a aula dele, ele contava a história dos autores. Todo autor de literatura, todo escritor, ele tem uma vida assim meio canhota, né? É boêmio, tem história da vida e tal. E ele contava isso daí. Isso aí me deu uma vontade, uma sede de ler, coisa que eu tenho até hoje. E motivado por ele. E era um cara tão bacana que ele terminava a aula às 11 horas, 11h30. Tinha um bar do lado do Pais Leme, na Augusta, chamava Simba. A gente ia lá tomar um chopinho com ele. E aí rolava a história, né? Então, esta coisa de leitura que eu tenho até hoje foi motivado pelo professor Serra. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Eu me lembro muito bem desse colégio.
Se você pudesse dar um conselho ao seu antigo chefe, qual seria? Ó, eu tive vários Um dos chefes. chefes aí que você teve. Eu tive vários chefes. Bons e maus, ou não? Todos Olha, bons. eu não vou dizer que eu tive maus, eu tive Não precisa citar nome, não. não, 90% dos meus chefes são maravilhosos comigo, todos. Desde o Eduardo Manso, que me admitiu na Abril, que também era advogado, né? Em vez de pagar 280, pagou 300, mas não era por causa disso, ele era um cara muito bacana. Depois veio Mourinha, Alcione, a TV Globo, Otávio Floresbal, Willy Haas, Franchini. Olha, eu dei muita sorte na vida. E tive um cara que me ajudou muito também, não sei se você conhece. Chama Fausto Camunha. Você já ouviu falar dele? Imagina. É verdade, Imagina. você me acolheu no momento mais difícil da minha vida, lembra disso? Não, foi com muito prazer, Muito Mário. obrigado. Você não tem o que agradecer, porque amigo é para essas coisas. Eu sei disso, mas Não foi pontual. Obrigado aí pela lembrança e pelo elogio, né? Você costuma andar em São Paulo, a pé você já falou que não anda mais, você vai de carro, Exatamente. mas está muito difícil morar aqui na cidade. Antigamente, a gente falava, vou morar no interior porque é mais sossegado e tal. Hoje não dá nem para falar isso, porque Nem no interior, você vai pô, morar você- no interior, o Não, perigo é igual. é igualzinho. Imagina você morar numa chácara, por Pelo exemplo, amor de Deus. sem segurança nenhuma, Não dá você não mais. dorme de noite, né? Esse é o principal problema do Brasil. É. É o mínimo que você pode. Vai sair de casa, é locomoção. É o vir e vir, né? Que é um direito constitucional, caramba. Você não pode mais fazer isso. Onde que a gente vai parar? Eu tenho entrevistado vários promotores e advogados e procuradores aqui nesse programa, e eu pergunto sempre sobre a maioridade penal. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que deve continuar 18 anos? Não? Não. Hoje um moleque de 12 anos te mata. É. Eu acho que a coisa tem que começar dos 14 anos em diante, viu? E não é só esse negócio de audiência de custódia, não. O cara tem que ter medo. É. Eu tenho na minha cabeça um projeto que chama concomitância sociopenal. Ao mesmo tempo, você pega um período de 30 anos, que é mais ou menos uma geração. Do 0 aos 30, você pune, mas do 0 aos 30 você dá a oportunidade do cara crescer. Mas tem que estar caminhando junto. Por que não dá mais, sabe? Não dá mais para você sair na rua, o cara meter uma cara, bala na tua cabeça. Não tem mais condições. Eu acho que nós estamos em guerra, né? É uma guerra civil, o que é isso? E nós estamos em minoria. Eu não tenho revólver. Nem quero ter. Nem eu. Eu não sei usar. Se você tiver revólver, fica pior. A coisa fica pior. Exatamente. Mário, para que time você torce? Essa é uma história curiosa. Eu comecei como corintiano porque uma tia, irmã da minha mãe, veio para casa para ajudar a me cuidar de mim, né? E ela era corintiana fanática e me fez corintiano também. Aí eu virei corintiano. Tudo bem, maravilhoso, tal. Um dia, estou lá no Pacaembu, meu pai era administrador também do ginásio do Pacaembu, onde eram realizadas festas, bailes de carnaval, luta de boxe, globetrotters, aquela coisa toda. Ele estava num grupo de amigos conversando e eu pequenininho ali e tal. E eu lembro exatamente esse momento, um homem falou, ô Mário, e um menino aí torce para quem? Aí meu pai falou, ele é corintiano. Esse amigo virou pro meu pai e falou, faz o seguinte, você compra um uniforme do Palmeiras para ele, e domingo vai ter Palmeiras e Corinthians. Ele vai entrar de mascote com o Palmeiras. Com o Palmeiras. Com o Palmeiras. Aí meu pai, eu não falei nada, 5 anos, 6 anos, sei lá. Aí meu pai comprou um uniforme para mim e para o Oswaldo. O Oswaldinho era um amigo meu lá dentro do Pacaembu, cujo pai era administrador, era o Nunes. E meu pai comprou um também para ele. O resultado foi que eu e o Oswaldinho entramos de mascote com o time do Palmeiras. Bom, a minha tia queria morrer, né? Furiosa, brigou com meu pai, olha, foi um negócio. E eu, naquele tempo, mudar bandeiras, mudar de time era muito mais grave do que hoje. E eu, molequinho, fui crescendo com aquela dupla personalidade futebolística. Mas mesmo hoje é difícil mudar de bandeira.
Mas, pô, eu tinha 6 anos, caramba. Eu tinha 6 anos de 5 idade. anos, sei lá. Como é que eu vou dizer, não, eu sou corintiano? Todo mundo já me carimbava de palmeirense. E eu carreguei esse troço até quando eu entrei na Editora Abril em 67. Eu virei palmeirense com 6 anos. E aí, quando É. eu entrei na Editora Abril, eu tinha um assistente que era corintiano fanático, Zé Luiz. Eu contei essa história para ele e falou: Ah, então você é corintiano. Vou te rebatizar. Me levou na casa, se não me engano, era um dirigente do Corinthians chamado Caetano Matanó, se não me engano. E lá Caetano Matanó. era na Cidade Vargas, era Sim. muito tempo. Sim. E lá eu fui rebatizado de corintiano. Então eu voltei a ser corintiano. Aí lá pelas tantas, eu com os meus 50 e poucos anos, teve um evento, estavam reunidos vários dirigentes corintianos, numa choperia lá no Tatuapé. Uma circunstância qualquer, fui convidado e fui para lá. E só era um petit comitê, né? E na mesa estavam dirigentes graduados do Corinthians, que eu não vou citar o nome. Eu vi tanta coisa, Fausto, que eu voltei para casa pesaroso e decidi não ser mais corintiano. E as pessoas falam para mim assim, mas como assim? Não existe esse negócio de trocar de time, né? Falei, como não? Você troca de nome, troca de mulher, troca de país, de nacionalidade, eu posso trocar de time, né? E aí eu deixei de ser corintiano. Hoje eu sou um juventino, por simpatia, né? Não é corintiano mais, então? Não, não sou. Bom, Juventus todo mundo torce pro Todo mundo Juventus, né? gosta. É, E todo aí, mundo gosta. eu não sei se você É, lembra. uma parte também é portuguesa, né? Também. É, Mas o Juventus tem um carisma maior do que a da portuguesa, na minha opinião, né? é, E eu me envolvi um pouco, acho que você deve lembrar, eu, Gerson Cury, sim. fizemos um projeto para o Juventus há uns 30 anos atrás. Um projeto bonito para valorizar o time, não só como representante da Zona Leste, mas para toda São Paulo, porque o Juventus é o segundo time de todo paulistano. Né? Eu estava junto com vocês. Então, É, infelizmente, por circunstâncias de mudança de diretoria, a coisa não foi para frente. Mas é, eu sou juventino, pronto. mas é um time que todo mundo gostaria que voltasse a ser o que era, né? É verdade. É um time do coração, de muito, muito italiano, principalmente. Exatamente, também, exatamente. Né? Como eu tenho sangue italiano, então... O que você vê na televisão hoje? Você assiste? Olha, eu gosto muito da Jovem Pan. Tem 2 programas que eu gosto muito. TV Jovem Pan. TV Jovem Pan, que é o das 4 que chama... Como é que chama lá? O 3 em 1. 3 em 1. E tem o das 18 horas, que é Pingo nos Is. Sim. Eu acho um jornalismo muito bacana, muito bem feito. Gosto muito. Eu gosto também de atrações de programa humorístico. Eu gosto daquele negócio do Vai Que Cola, Grande Família, mesmo as reprises, sabe? Eu gosto de Você sempre foi leveza. fã do Faustão também, né? Ah, Faustão, nossa senhora. É. Faustão foi um grande amigo, né? É. E é um grande amigo. Continua sendo um grande Sendo. amigo. Eu às vezes falo com ele por WhatsApp, saber como é que está o estado de saúde dele, né? A última informação de que ele está bem. O Faustão ajudou muita gente Nossa Senhora. pelo caminho dele. Nossa Senhora. E ele não gostava que falasse, porque era uma coisa dele, pessoal. Aliás, ele, o Milton Neves também, e o Datena também. Eu sei disso também. Deixa eu contar uma historinha do Faustão. Ele era muito generoso, né? É muito generoso. Ajudou. Eu vi coisas. Eu fui licenciador dele, né? Sim. Eu fiz um projeto, eu criei um personagem do Faustão para a história em quadrinhos. E nós tivemos uma amizade e tal. E aí eu fui trabalhar na TV Globo, um pouquinho depois da contratação dele. E lá nos reencontramos, né? E o Faustão, ele fez uma brincadeira, ele dá presente para todo mundo, né? Deu casas e mais casas para amigos, ex-amigos. Relógio, muito relógio. Bom, eu tenho um Cartier que eu nem uso porque não dá, né? Perigoso ficar sem ele. Então, mas aí o Faustão, ele deu um presente para Dercy Gonçalves. O que ele fez? Ele comprou mandou comprar uma bolsinha de feira, daquelas bem vagabundas,
Mincha mesmo. E botou lá, acho que uns $30 mil dentro da bolsinha. A Dercy disse que recebeu, ficou brava, ela era escandalosa, né? Ei, tá pensando que eu sou o quê? E jogou a bolsa fora, no lixo. No lixo. No lixo. Com uns $30 mil. Olha, Olha só que coisa engraçada. Eu lembro dessas coisas do Fausto, né? Ele é é. muito generoso. Ele, se Deus quiser, vai se Vai. recuperar e tem muitos anos ainda aí pela frente. A humanidade precisa dele. É. E o filho dele está indo bem também. Muito bem, muito bem. É. João. Muito educado, tem a educação do pai, né? Claro. Eu conheci o Faustão na Jovem Pan, ele era ainda bem moleque, começando na área esportiva. Ele era repórter de campo, né? Era repórter de campo. Eu lembro, sim. Ele, muito recentemente, como eu trabalhei na Federação Paulista, na assessoria de comunicação, Eu lembro disso. eu tinha que assinar as carteiras de quem podia entrar no gramado ou não, entendeu? Na época. E o Faustão me disse, olha, eu tenho aquela carteira que você assinou para mim. Olha Então, só. isso faz 1 ano e meio, 2 anos. Não, foi antes da pandemia. Eu encontrei com ele, ele comentou isso. E é uma honra, né? Não, é uma honra. Ele teve um gesto comigo, Fausto, que me emocionou muito, né? Me emociona quando eu lembro. Eu já estava na TV Globo e eu tinha muito contato com ele profissionalmente, né? Porque as nossas áreas se falavam, né? Ele na área do Projac e eu na área comercial. E um dia, o meu filho, o Alexandre, que você conheceu, ele foi trabalhar na Full Jazz, que eu não sei nem se existe ainda, uma agência que era tocada pela Cristina Carvalho Pinto. Meu filho trabalhava lá. E eu na TV Globo. Um dia, o meu filho ligou e falou, pai, você tem o telefone do Faustão? Eu falei, eu tenho. Mas para quê? Né, a Cristina queria falar com ele. Eu falei, olha, eu vou passar, mas espera um pouco, deixa eu falar com o Fausto, se eu posso fazer isso, né? Aí liguei para o Fausto, pro Faustão, não para você, Pro Faustão. para o Faustão e expliquei. Ele falou, não, pode passar o telefone. Eu já sei o que é. A Cristina ontem estava jantando num restaurante, eu também estava lá e eu paguei a conta dela, acho que ela vai querer agradecer, aquela coisa toda, né? E assim foi feito. Passou uma semana, me liga um assessor do Faustão. Seu Mário, o seu Fausto está convidando o senhor para pizza de segunda-feira na casa dele. O senhor pode vir, o senhor e a sua esposa? Olha, prazer, né? Claro que vou. Ele morava numa casa no Morumbi nessa época. E eu fui lá e ele convidou um monte de gente. E entre os convidados estava Cristina Carvalho Pinto, dona da Full Jazz, e o marido. Eu e a minha esposa, a Cristina. Um monte de gente. Estava lá o Caçulinha, estava o Márcio Cipriano, que era presidente do Bradesco, que tinha sido meu colega na Faculdade de Direito, no Mackenzie. Nos formamos no mesmo ano. E aí a minha esposa, né, querendo falar com a Cristina para dizer, olha, eu sou a mãe do Alexandre. E eu falava, não misture estação, fica quietinha aí. Aí a Cristina e o marido resolveram ir embora, né? Um compromisso, às 10 horas da noite. Passaram para nossa mesa e dona Cristina, minha esposa, não resistiu. E falou, o meu filho trabalha com você. Falou? Falou. Uhum. Quem é o seu filho? O meu filho é Alexandre. Alexandre, eu tenho 2. Qual que é o sobrenome? É Alexandre Rubial. A Cristina Carvalho Pinto pegou a bolsa, pôs assim em cima da nossa mesa, falou, agora eu entendo porque todo mundo adora o Alexandre Rubial. É só ver a cara de vocês. E fez um discurso pra gente que, falar, eu fico até arrepiado. Foi uma das emoções mais lindas da minha vida. Pra você ter uma ideia, eu cheguei em casa umas 11h30, abri uma garrafa de uísque, tomei um porre de tanta alegria por causa desse... E o Fausto que proporcionava isso tudo. Ele aproximava as pessoas. Isso, fazia mesmo. Eu sempre gostei muito dele. Mário Rubial, de onde vem isso? O seu nome é espanhol, Rubial? Rubial é espanhol do meu avô materno, que nasceu em León, norte da Espanha. E o Monteiro é português do meu pai, que nasceu em Trás-os-Montes. O meu era de Málaga. Málaga. Camunha é nome espanhol. Né? Eu sei. E provavelmente tinha o N com o tio, né? Eu tenho uns parentes que
na hora de fazer o registro, em vez de escrever Camunha, escreveu Caminha. Um tio meu que fez isso. Então a família toda dele é Caminha, só que eles são Camunha. Tem um monte de distorções desse tipo no Brasil. Tem, muito, tem. muito. E não tem muito. como corrigir isso aí. Não tem, não tem. Registrou no cartório, difícil. carregar para a vida. Marito, fiquei super feliz com a sua vinda aqui. Obrigado, Fausto. Você contou um pouquinho da sua história, que é maravilhosa. Gostaria que você se despedisse dos nossos queridos espectadores e pode despedir. Agradeço o convite. É difícil recusar um pedido do Fausto, que é uma das pessoas. Aliás, acho que o nome Fausto é característica de quem é generoso, quem ajuda, quem é solidário. Falamos do Fausto Silva e o meu amigo Fausto Camunha, que devo muito a ele, me acolheu no momento que eu mais precisava. E o que ele pedir, eu faço. Fausto, obrigado. Obrigado, Mário, mas foi com muito prazer que eu fiz o que eu fiz. Aos nossos amigos de sempre, telespectadores, o meu muito obrigado e até a próxima edição.